Olá, cursistas, tudo bem? Aqui é o professor Cláudio de Sá Machado Júnior. Nos encontramos novamente para dar continuidade ao nosso debate sobre a questão da temática indígena. Espero que estejam aproveitando, o conteúdo disponibilizado, o conteúdo escrito, os conteúdos audiovisuais, e que aproveitem bem os momentos de debate, como o fórum que foi oferecido no curso. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre a questão de generalizações a respeito dos povos indígenas, e generalizações que geralmente são desenvolvidas dentro do âmbito da sala de aula. É claro que a gente deve considerar a cultura escolar também, no seu aspecto mais amplo, como algo inserido na cultura como um todo. Então, no que tange respeito às generalizações que são feitas sobre os povos indígenas, cabe o professor, refletir, o professor que está preocupado com as questões de diversidade, refletir o que pode estar de fora quando se cria uma generalização. De que forma essas generalizações elas são criadas? São reproduzidas pelas mídias, pelas revistas e pelos filmes, conteúdos que também exercem, certa influência na constituição da cultura do indivíduo, especialmente caracterizando a cultura contemporânea. Cabe, a gente perguntar, como os povos indígenas, caracterizados como tão importantes para a formação da cultura brasileira, tornaram-se na contemporaneidade invisíveis. Cabe esse destaque. Ao longo da história, há uma ênfase muito grande durante o período colonial para a presença dos povos indígenas, mas algo que literalmente, desaparece ao longo dos outros séculos, especialmente a partir do século XIX, e século XX e, por que não dizer, até no século XXI. Uma pergunta que eu deixo: como a gente pode conhecer a cultura do outro se ignoramos a sua própria existência? Vale lembrar que os povos indígenas, eles não são um povo, que simplesmente existiu no passado. São povos que existem no nosso presente, compartilham o nosso espaço no tempo presente, compartilham a sua cultura com a nossa na contemporaneidade. Então, como a gente pode, conhecer a cultura do outro se simplesmente ignoramos a sua existência? Se simplesmente desconhecemos a sua língua? Uma pergunta que eu sempre faço, dentro daquilo que é colocado dentro do texto, que existem cerca de 180 línguas indígenas no Brasil contemporâneo. Quantos de nós conhecemos sequer uma dessas línguas? Então, como a gente pode conhecer a cultura do outro se simplesmente desconhecemos a sua língua? E se simplesmente menosprezamos os seus conhecimentos? Muito do que a gente aprende nos livros didáticos, aquilo que é reproduzido pelas mídias, pelas revistas, pelos filmes, pelas telenovelas, pela própria literatura escolar como um todo, é uma visão muito eurocêntrica, a respeito dos nossos nativos, dos povos indígenas brasileiros, e geralmente eles criam essas representações genéricas, e muito pouco nos dizem, desculpe, sobre a diversidade desses povos. Então, um recado importante, que eu acho que deve caracterizar como a mensagem principal, dessa disciplina. Os povos indígenas, eles são povos que têm um passado, eles são povos que se inserem na história do Brasil, mas eles também são povos do presente, eles são povos da contemporaneidade, eles compartilham, do nosso tempo presente. Há uma legislação específica que, de certo modo, é recente e respeita, a presença dos povos indígenas no território brasileiro nos dias de hoje. Mas, por um outro lado, há um desrespeito, na caracterização de conteúdos, na formação de uma narrativa sobre a cultura brasileira que engendra uma exclusão, da cultura desses povos e da participação, deles na nossa sociedade contemporânea. Seguindo a linha, desse pensamento, eu queria compartilhar com vocês um vídeo muito interessante produzido pela Univesp TV, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, um vídeo chamado Povos Indígenas e Práticas de Ensino no Brasil. Durante o vídeo aparecerão algumas temáticas que estão presentes no texto, que eu e a professora Juliana produzimos para vocês, e especificamente falará sobre a questão
da experiência indígena em sala de aula. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo curtinho. Depois do vídeo eu volto para falar um pouquinho com vocês, né? Seu nome em português qual é? Robert. Robert. E em Guarani? Tupã. Meu nome em português é Gisele, em Guarani é Paravotê. A aldeia indígena Tenondeporã fica no extremo sul da capital paulista, no bairro de Parelheiros. Aqui vivem aproximadamente 1000 pessoas. Destas, pelo menos metade é formada por crianças e adolescentes. Em 2001, foi inaugurada na aldeia a Escola Estadual Indígena Guirapepó, que vai do ensino fundamental ao médio. Foi nesta escola que acompanhei, com uma turma de 4º ano, a aula de história do professor Osmar. As línguas utilizadas na aula são o Guarani, e o português. Então ali começou o que hoje muitos de nós pode se considerar como a descobrimento ou alguns como a invasão da terra, né? Porque você não descobre uma coisa que já tem, se alguém já tem morando, você está invadindo. Por o Guarani ser um povo ágrafo, né? Ágrafo significa que não está escrito, que não admite escrita. Primeiramente, ele leva em consideração o conhecimento e a sabedoria dos mais velhos, o que eles passam para nós. Depois a gente faz uma consideração do que o livro conta, né? Faz uma comparação. Gerá é a vice-diretora. Ela fala sobre a importância da escola estadual na aldeia. Alguns aspectos do contato do Guarani, da cultura Guarani com o povo de Iruá, ainda são muito recentes, então como a educação. Uma pausa. O termo Juruá quer dizer aquele que não é índio. E então muitas coisas ainda se pensa, está se construindo, se vendo, conversando, refletindo qual é a melhor maneira da escola lidar com essa situação de educação diferenciada, né? No contexto cultural, no contexto diferenciado, de fato, a disciplina história, né, é muito especial, assim, porque a partir dela você vai desenvolver conhecimentos com os alunos, com as séries iniciais, com os maiores, visando a valorização da sua própria história, né? Essa é a prioridade. Primeiro eles têm que entender tudo sobre a sua cultura, de onde que ela é, né? Então, depois é ensinado o conteúdo muitas vezes que está nos livros. Ao entender a importância da cultura que é transmitida aos jovens pelos mais velhos, fiz questão de conversar com uma das figuras mais importantes da aldeia, o pajé. Mas qual é exatamente a função do pajé? Ele tem que se manter sempre, se dedicar mais a parte mais da educação, conselhos, né, para as crianças, né? Não só crianças, mas os adultos também, né? E para eles não estar perdendo o lado mais que é importante da nossa cultura e a tradição, né? Que a gente não pode estar perdendo. E a língua que nos fala é a língua guarani, né? A educação indígena deve unir o currículo escolar aos conhecimentos culturais de cada etnia. A língua, as artes e as tradições têm de estar presentes no dia a dia da escola. Esta é uma das principais mudanças trazidas pela Constituição de 1988, em relação aos índios brasileiros. Artigo 210. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Circe Bittencourt
é professora aposentada da USP e historiadora. Ela é uma das mais importantes pesquisadoras brasileiras a estudar o tema História da Educação Indígena. A partir de 88, pela primeira vez, se oficializa uma educação indígena com uma escola indígena em que se pode e que se pretende preservar a cultura indígena. Então esse é o grande marco, no meu entendimento, sobre a Constituição de 1988. Porque até então todo o processo educativo era voltado para anular a cultura indígena, acabar com a língua, com a religião e integrá-los na sociedade nacional. Aí o papel importante da escola, quer dizer, ela tem que aproximar as formas de conhecimento do mundo branco com as formas do conhecimento indígena para que eles avancem. Então, na realidade, ela é uma escola extremamente mais complexa no ponto de vista epistemológico. A escola indígena Guirapepó tem 5 professores guaranis. Um deles é o professor Osmar, que você já conhece. Ele começou os estudos depois de adulto em uma escola fora da aldeia. No começo fui até... Engraçado que eu tinha um professor de história, falava do livro, quando eu mostrava os textos. Ela nem sabia que eu era índio também depois. Depois que eu fui falar para ela, não, eu escrevi desse jeito, que o meu pensamento é esse, porque primeiro que eu sou índio, então meu pensamento vai ser diferente. Gerá também não estudou na aldeia. Aos 10 anos, ela foi matriculada pela mãe na primeira série. E aí eu entrei, então, sem saber falar língua portuguesa. E aí eu entrei em desespero muitas vezes, assim, porque me via numa sala fechada, com um monte de crianças como eu, falando uma língua diferente. A pessoa na minha frente também falava uma língua que eu não entendia. E aí na metade do ano... Antes, no começo, então, já, em fevereiro, não falava nada em português. Na metade do ano, eu já estava semi-alfabetizada, assim, sabe? Já conseguia fazer um monte de frases. Gerá continuou os estudos, ensinou os mais novos a falar português e participou da instalação da escola indígena. E aí, depois eu fui fazer o ensino médio na mesma escola quando eu comecei na primeira série. E aí, nesse período, estava acontecendo uma demanda de reivindicações pelas lideranças do estado de São Paulo para ter escola diferenciada nas comunidades indígenas, porque a observação, as denúncias de maus tratos, de preconceito, de discriminação, da dificuldade de ir até uma escola fora era muito grande e que cada vez mais precisava os adolescentes, pessoas da comunidade estudar para saber falar, para saber identificar os documentos, os projetos entrando na aldeia, para saber dos seus direitos, principalmente a questão da terra e tal, e que precisava ter uma formação na própria aldeia. E uma das coisas para começar isso, a construir isso, seria a formação dos próprios moradores, de próprias pessoas, da cultura para lecionar, e que então seria dessa forma diferenciada, que não seria como na escola pública de Juruá, que era uma das dificuldades que eu mesma tinha já passado, que era a compreensão da língua. A batalha deles, de muitas dessas escolas, é que tenham professores indígenas, né, dando aula. E aí tem todo um processo de formação desses professores, porque também a formação desses professores deve ser diferenciada, né? Porque uma coisa, e atualmente nós vivemos um momento de grande tensão e até, eu diria, um pouco de indefinição do que é uma escola escolar indígena. Nesse curso, no último que a gente teve, que foi o curso na USP, de Pedagogia, foi proposto pela maioria dos professores ali no grupo e pela coordenação do projeto, e que foi muito bem aceito, e já então se viu que muitos professores ali do grupo já pensavam também que o primeiro passo já tinha sido dado, que era de estar acontecendo a formação dos próprios professores das suas comunidades, e que para efetivamente funcionar, começar a funcionar melhor a educação diferenciada, teria que ter então o seu material diferenciado também, adequado para cada etnia, para cada, sabe? E aí, então, teve um momento, assim, de se pensar e de se elaborar
o material pedagógico guarani, material pedagógico terena, cangangue, krenak, assim, com todas as etnias presentes. Desde 2001, as escolas indígenas do estado de São Paulo trabalham com material didático elaborado em português e também na língua de cada etnia. Daí esse, por exemplo, foi eu, Gisele Pires de Lima e Potuporã que fizemos. Daí a Potuporã que criou a historinha da confusão na casa de costura, e aí a tradução de Ururu, de Ogroágue. E aí tem a historinha, que era uma caixinha de agulha com um monte de coisinhas brigando na caixinha. E tem então em português e em guarani. Além do bilinguismo, e aí é um grande processo de transformação da língua falada, né, numa língua escrita, né, que alguns antropólogos até são contra, porque bom, o importante são eles falarem, porque para eles a oralidade é fundamental, né, eles têm uma cultura oral muito forte, então vamos preservar a cultura oral. Então como é que se conta a história? Põe o mais velho gravado no filme e o mais velho vai falar para as crianças na sala de aula, na língua, né, e ele é o historiador, né, os velhos são os sábios e os historiadores, então não é um livro de história, entendeu? É o velho contando a história deles, né? Porque ele é o historiador, ele é o livro. E como os povos indígenas são vistos pela história? E como as escolas não indígenas ensinam este tema? Muitos professores até dizem, mas a gente dá aula sobre os indígenas, né? Faz tempo que a gente dá. Então você pega um livro didático, por exemplo, História do Brasil, o que que tem? Não tem a história do Brasil, os indígenas. Então os indígenas são aqueles povos selvagens que estavam aqui na época da colonização, não quiseram ser escravizados. Você estuda a independência do Brasil, período, né? Onde estão os índios? Não tem. Cadê os índios no século XIX? Não tem. Cadê os índios no século XX? Não tem, né? E então é um povo considerado invisível na história do Brasil, essa é a verdade. Todos os alunos nas escolas, ainda hoje, nos séculos que vivemos, acham que só tem indígena na Amazônia, indígena com cocar na cabeça, com uma pena, com o rosto pintado, fazendo ururu. E que é só lá. Imagina, no estado de São Paulo não existe indígena. Ainda é muito tratado dessa forma. Como assim os indígenas estão usando roupa, sapato, fala português, tem casas de tijolinhos e tal, né? E aí porque não estão pelados, porque não estão pintados. O Guarani, né? Ele passa a ser o símbolo da nação, mas é um índio morto. É um índio que desapareceu e em geral era, né, visto num certo romantismo. Em pé, no meio do espaço que formava a grande abóboda de árvores, encostado a um velho tronco decepado pelo raio, via-se um índio na flor da idade. Uma simples túnica de algodão, a que os indígenas chamavam aimará, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates, caía-lhe dos ombros até o meio da perna, e desenhava o talhe delgado e esbelto como um junco selvagem. Essa imagem desse índio vindo do século XIX, dos romances, do José de Alencar, serviu para aumentar ainda mais o estereótipo que se tem em relação aos povos indígenas no Brasil, professor? Muito. É aí que está. Eles não admitem, primeiro, que índio fez parte da história do Brasil. Segundo, que índio tem história. Então é a mesma coisa que perguntar se um índio está de roupa hoje. Por que não pergunta? Por que você não está com a roupa do Pedro Álvares Cabral? Por que você não está andando a cavalo e está de carro? Porque você tem história e o índio não? E onde os portugueses vieram para o Brasil, né? Descobriram uma história, na verdade já tinha índio já dentro do Brasil já. E já tinha aquela mistura já. Então por isso que a gente, outros, né, falam que a gente é misturado, que a gente não já tem sangue de Juruá e tal, né? Não, mas na verdade somos tudo, o sangue corre em mim, corre em você. Acho que nós somos seres humanos, somos uma pessoa só. Então não tem diferença, né? Só que os portugueses que colocaram a gente como índio, né? Só que na verdade nós somos tudo nós somos brasileiros, né?
Bom, então vamos destacar algumas questões, né, que aparecem ao longo desse vídeo e que são muito importantes para a gente pensar a nossa disciplina, né, aqui no curso de Educação para a Diversidade. Primeiro, a questão da identidade, né, na qual se apresentam os povos indígenas. Vejam que eles têm nomes próprios, né, e nomes muitas vezes identificados com as suas diversas etnias, né. No Brasil contemporâneo, né, a lei ela preserva, né, uma escolarização própria das comunidades indígenas. Né, há uma escolarização indígena específica. Né. Vale destacar também essa questão da língua, né, que ela se caracteriza como um diferencial nessa escolarização. Né. No caso dos povos que aparecem, né, nesse vídeo são especificamente Guarani, então eles desenvolvem uma aprendizagem, né, tanto em Guarani como em português. Né. Interessante esse respeito, né, que é criado dentro dessa cultura, né, específica Guarani indígena a respeito sobre a sabedoria dos mais velhos. Né. Eu acho que no que diz respeito, né, à nossa cultura e principalmente à constituição da relação entre família e escola, né, eu acho que a gente tem muito a aprender, né, com relação a esse respeito, né, que é desenvolvido para com os mais velhos. Né. Interessante como se coloca, o professor indígena ele coloca no vídeo, como é necessário primeiro entender a sua cultura, primeiro entender a cultura guarani, a cultura indígena, para depois ensinar aquilo que está nos livros didáticos. Né? Isso já desperta a atenção do professor que trabalha, né, na escola convencional, a escola não indígena. Né? Aquela história que aparece nos livros didáticos, né, não é a mesma história que ela é contada, né, por esse professor indígena. Então isso revela para nós um indício de que há outras possibilidades de se contar essa história do Brasil, né? E de que há uma narrativa que é omissa, né? É omissa e foi omissa durante muito tempo, né, sobre a própria constituição da nossa história. Deve-se atentar, né, para a produção então das artes indígenas, da tradição indígena, das línguas indígenas apresentadas em sua diversidade. Não de forma generalizada, né, mas pensando a especificidade de cada povo. Né. Deve-se entender então a sua cultura para se reconhecer a sua história. E vale a pena criar então um estranhamento, né, sobre a nossa cultura escolar, a cultura que a maioria de nós desenvolveu, né, ao longo da nossa infância e continuamos reproduzindo na contemporaneidade enquanto professores, e no que diz respeito à própria cultura escolar indígena. Né? Eu acho que quando se fala muito em influência do pensamento de Paulo Freire na nossa escola contemporânea, eu consigo ver isso mais claro, né, mais nítido aplicado às escolas indígenas, né, e muito menos no que diz respeito às nossas escolas. Né. Fala-se na necessidade de uma formação diferenciada de professores para tratar sobre essa temática. Né. Há uma preocupação especificamente sobre a língua, mas eu acho que a participação de vocês efetiva nesse curso, né, já se caracteriza como uma grande contribuição para se trabalhar a temática indígena na sala de aula. Né. A escolarização indígena ela menciona sobre a necessidade da criação de um material didático específico. Né. Isso faz a gente pensar um pouquinho sobre o nosso material, né, o material didático que utilizamos em sala de aula. Né. O quanto diferente ele pode ser, né, em relação a essa reivindicação feita por parte dos povos indígenas, né, de que eles sejam reconhecidos em sua cultura e reconhecidos então como um segmento importante para a constituição de uma história brasileira. Uma reflexão geral, então, que eu acho que a gente leva, né, desse primeiro momento, né, desse momento de aula virtual. Né. Uma pergunta que o professor deve fazer, né, e que é a proposição dessa disciplina. Né. Quais são os nossos estereótipos sobre os povos indígenas? Né. Quais são os nossos conceitos? Né. Será que eles precisam ser revistos? Né. Como contribuímos para criar uma memória, uma imagem de povos indígenas genéricos, né, povos indígenas que não se caracterizam na sua diversidade. Né. Como nós reproduzimos, né, de certo modo, esses discursos que estão presentes nos livros didáticos, né, na nossa literatura, nas mídias, né, nos filmes de uma maneira geral. Né. E como as disciplinas, né, uma última questão que eu queria colocar, como as disciplinas da escola, né, ajudam a criar a imagem de um índio genérico. Né, um índio não vivo. Né. É interessante quando ele fala, o professor indígena de história, né,
ele compara, né, a figura da imagem do mais velho, né, das comunidades indígenas, a própria função do livro didático, né. Em alguns casos, né, a gente pode ter a caracterização de um conhecimento vivo, né, materializado pela própria pessoa, né, e não um conhecimento materializado num corpo morto, né, que no caso é um livro didático que reproduz generalizações. Então são algumas questões que eu queria colocar para vocês. Eu achei importante compartilhar esse vídeo, né? E agora nós temos algumas atividades, né, que devem, né, ajudar a gente a pensar um pouco mais essa questão sobre a educação para a diversidade, né, específica a respeito sobre as etnias indígenas, né? Espero que vocês continuem aproveitando a disciplina, né, e voltamos a nos encontrar em outros momentos. Um grande abraço a todos.